Modifiquemos a escola. A questão não é acabar com ela, mas mudá-la completamente. Radicalmente fazer que nasça bela de um corpo que não mais corresponde à verdade tecnológica no mundo, mas um ser tão atual quanto a tecnologia. É com essa frase de Paulo Freire que eu começo o papo massa agora aqui com o Silvio Meira, mentor do Fab Lab Recife, parceiraço da gente, idealizador do Corpo Digital, junto com um monte de gente bacana. Silvio, quando eu escolhi essa frase para a nossa conversa, foi para já largar com essa provocação sobre essa danada da tecnologia e seu impacto na educação. Né? Tem muita gente que acha que é só jogar um bocado de ferramenta na sala de aula que está tudo certo, que tudo vai se resolver magicamente. O que é que tu acha disso? Não vai, né, Edgar? A gente tem todas as provas disso, e uma das mais recentes é aquela história do Smartboard, lembra? Tinha um tal de um quadro branco inteligente que projetava coisas e a gente conseguia escrever em cima, que ia salvar a sala de aula. E o que eu mais vi foi as pessoas pegando um pincel atômico desses, indelével, que não sai mais nunca depois que você escreve, especialmente naquela tela porosa do Smartboard, e ir lá e escrever alguma coisa e estragar o Smartboard para sempre. Eu nunca vi, mas nunca vi mesmo nenhuma utilização que eu diria pedagogicamente ou do ponto de vista de aprendizado coerente daquela tecnologia. E tem tantas outras, né? Quando a gente olha para o que foi que aconteceu na pandemia agora, a solução que as escolas deram para a supressão do espaço físico foi projetar a aula online. Eu pego uma coisa que não funciona e aí eu projeto online. Aí é que ela não funciona mesmo, tá certo? É porque a gente podia chamar da informatização do colapso, talvez, né? Eu acho que Freire está absolutamente certo aí. Ele tem uma frase que sumariza essa frase de uma forma bem mais curta e sem falar de tecnologia, né? A frase é a seguinte: ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. As pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo mundo. O que essa frase está querendo dizer? Que a gente se educa em rede. São as minhas contradições e parte das minhas certezas que vão servir de base, de fundamento para outros se oporem ou se aliarem a elas, para a gente testar isso como experimentos na realidade e ver se funciona, desistir de algumas premissas, adaptar-se a outras que não são nossas, criarmos em conjunto algumas que são de todos nós, ao mesmo tempo em que aumentamos de maneira consistente certas horas e inconsistente outras horas as nossas dúvidas sobre o universo ao redor. Quanto mais certeza a gente tem de alguma coisa, menos a gente aprende. E quanto mais certeza a gente tem sobre coisas que estão relacionadas a conhecimento, menos a gente sabe. Conhecimento, como ciência, é o contrário do que um número de pessoas, principalmente entre os autoritários, pensam. O grande problema do conhecimento é a dúvida. Não é? E isso está implícito nessa história toda que a gente está contando aqui. Quer ver uma outra frase de Paulo Freire? A educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Se você olhar para o locus do aprendizado, ele é a pessoa. E você tem que desenhar o processo de aprendizado, não necessariamente o conhecimento, centrado na pessoa. E cada pessoa é diferente da outra. Isso tem implicações profundas, por exemplo, do grau de liberdade que eu tenho que ter no ambiente de aprendizado. Quando a gente olha, Edgar, para os dados globais, tem dois dados que eu queria citar aqui. O Instituto Gallup fez uma pesquisa nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 2018, sobre o grau de engajamento dos alunos do ensino fundamental e médio. Então, se você considerar os 12 anos, né, do ensino fundamental e médio em conjunto, ali pelo 6º ano, 75% dos alunos estão engajados. E o que está acontecendo ainda ali no 6º ano do ensino médio? A escola é uma grande novidade ainda e ela parece um playground, ela parece um lugar que a gente joga. Tem muita diversão na escola do ensino médio. Eu estou vendo pela primeira vez o que é um mapa, o que são operações matemáticas básicas, né?
o que são operações linguísticas básicas, né? Como é que eu leio, como é que eu interpreto, como eu escrevo. Só que esse processo, a partir ali do que antigamente a gente chamava do ginásio, ele começa a ser mais codificado, mais estrito, mais autoritário, e ele é literalmente preso por uma grade curricular. Então, dos 75% que a pesquisa da Gallup encontra de alunos que estão engajados no sexto ano, esse número cai para 25% no 12º ano, no fim do ensino médio. Aí você tem uma situação que é absolutamente catastrófica, né? Combinada com o seguinte fato: 25% dos 75% de alunos que não estão engajados estão decididamente engajados em conturbar o processo. Quer dizer, só tem 25% querendo aprender mesmo, que está engajado com aquilo, e tem outros 25% que estão querendo atrapalhar todo mundo, inclusive os 25% que querem aprender. O que é isso? É resultado de uma educação de massa, codificada para todo mundo do mesmo jeito, sem considerar as demandas e os contextos de cada um, que é nada mais, nada menos o que Paulo Freire dizia há décadas. Paulo Freire é absolutamente atual, porque a educação não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. O que você tem na maioria dos contextos educacionais? Um professor vai para a frente da sala, carregando a sua autoridade e impõe para a sala como um todo, como auditório, num sistema e processo e métodos unidirecionais. Eu digo para vocês, e me acreditem, porque eu sou autoridade nisso, eu aprendi isso, e depois repitam exatamente o que eu disse. Para a gente ter aqui um contexto mais, talvez até contemporâneo, eu já vi prova de pós-graduação que tem a seguinte pergunta: responda como dado em sala. Na pós, Edgar. Na pós. Como é que... Veja, se você termina uma graduação, você deveria saber fazer perguntas sobre o mundo. Educação e conhecimento não é sobre respostas, é sobre perguntas. Como é que você está numa pós-graduação e tem, aspas, uma questão de uma prova dizendo responda como dado em sala? Ou seja, decorou ou não decorou, né? Decorou ou não decorou o que eu disse? Tem uma história clássica de Ariano Suassuna que foi reprovado numa prova de interpretação de um texto dele. Silvio, Paulo Freire era um cara apaixonado por tecnologia. Tem uma história que eu tenho repetido 200 vezes, desde que eu vi. Dona Anita Freire me contou que ele ficava encantado quando via um fax chegando. Ele dizia, que coisa mágica, não sei o quê e tal. Tanto que ele comprou um aparelho de fax porque ele achava incrível aquela máquina funcionando e tal. O que é que tu acha que Paulo Freire acharia desse momento que a gente está vivendo de transformação digital, em que a gente acredita que talvez em pouco tempo seja possível, através da inteligência artificial, personalizar a educação? Ou isso não vai acontecer? O que é que tu acha que Paulo Freire acharia desse momento que a gente está vivendo? Olha, veja, Paulo Freire, ele vivia intensamente o que ele pregava, tá certo? Uhum. Então, ele não era um intelectual da educação e um teórico da boca para fora. Ele vivia isso. Então, esse é um cara que está perguntando o tempo todo, né? Se você está perguntando o tempo todo e alguém chega para você e diz, olha, isso aqui é novo, ele imediatamente começa a se perguntar o que ele pode fazer com isso. Não só o que ele pode fazer com isso, mas o que as outras pessoas já estão fazendo com isso e como é que ele pode, em parte, se apropriar do que está acontecendo em outros domínios, no domínio dele, que era educação. Um Paulo Freire é uma entidade que foi representada durante um tempo na face da Terra por Paulo Freire, o corpo do indivíduo, o ser humano Paulo Freire. Mas a entidade Paulo Freire é um sistema de questionamento de todas as verdades estabelecidas e de apropriação de todas as novidades em contexto, né? Então, quando a gente olha para a situação Paulo Freire imersa numa situação transformação digital e aceleração tecnológica, assim por diante, eu imagino que ele estaria absolutamente envolvido em quase qualquer coisa que estivesse mudando agora. E note, tem uma coisa peculiar lá. As perguntas embutidas em pessoas, elas não envelhecem. Você continua perguntando. Paulo Freire, ele próprio, falava do intelectual militante, né? Ele criticava o intelectual militante, dizendo que um dos problemas do intelectual militante é ele correr o risco de se tornar autoritário, tendo a certeza das suas ideias. Na hora que eu
começo a ter certeza de que a minha teoria sobre o mundo, ela vale respectivamente na crítica alheia, eu começo a me tornar autoritário sobre isso. Não, peraí, eu sou Paulo Freire, eu disse isso, e você tem que me acreditar. Mas ele nunca acreditou nessa concepção messiânica do intelectual transformador. Então, veja, Paulo Freire era um intelectual transformador. Dentro de um contexto como esse, qual é a pergunta? Não é como é que eu vou resistir à chegada da internet, que tem muitos educadores se fazendo, tá certo? Eu quero todo mundo de volta na sala de aula, porque na sala de aula eu tenho o comando e o controle da situação, o domínio das atenções das pessoas na sala, e não o engajamento das pessoas no regime de atenção fluida, porque ele tem um conjunto de experimentos a propor que as pessoas possam absorver, interpretar, olhar para isso e dizer, não, eu tenho que participar desse, aspas, experimento aqui de qualquer jeito. Devia ter um índice Paulo Freire de engajamento das pessoas em situações, não é? Mas qualquer um de nós, né, numa situação desafiadora, tem um Paulo Freire que acorda em si mesmo e começa a fazer perguntas, né? Mas por que isso aqui é do jeito que é, né? Olhando para Paulo Freire como um ser e um educador experimental, né, por construção, ele se construiu assim, eu acho que ele estaria se divertindo muito agora. Seria extremamente divertido ver o cara que ele estaria fazendo agora. E aí, já que você falou no Paulo Freire experimentador, essa história, esse festival, ele nasceu de uma conversa que eu tive com o Rogério Moraes, em que a gente estava se questionando se Paulo Freire seria maker ou não. Tu acha que Paulo Freire era maker? Olha, Edgar, quando o Paulo Freire propõe toda uma nova teoria que pode ser transformada na prática, porque ele era pragmático, e para como é que você vai fazer um processo de alfabetização num ambiente multilinguístico, ele está sendo um maker, tanto quanto Einstein, né? Os makers não só constroem, eles interpretam também. E certas interpretações e reinterpretações que os makers fazem são fundamentais para a gente reentender o mundo ao nosso redor. Então, nesse sentido particular, Einstein era um maker. E não era um cientista normal, ele não estava lá simplesmente para aprofundar as descobertas dos outros. Esse é um pesquisador. Um pesquisador é alguém que chega e diz, ok, eu estou aqui, já tenho uma verdade estabelecida aqui, eu vou ver se eu posso melhorar ela em 10%, em 15%, como é que eu vou fazer? Então tem gente que passa a vida todinha melhorando alguma coisa. Também é um cientista, é um pesquisador, mas não é um maker. O maker é quem chega no lugar e questiona se aquela verdade estabelecida ainda funciona para explicar ou para realizar um certo conjunto de coisas num certo contexto. Quando é para explicar, a gente vai ter novas teorias. Quando é para refazer, a gente vai ter novas tecnologias. E essas duas coisas, elas são imbricadas, né? É impossível, quase sempre, você ter uma história de tecnologia, ou seja, do fazer com o conhecimento, sem ter antes alguma noção, pelo menos muito boa, se não sistemática, do conhecimento para fazer o que a tecnologia faz. Eu não distingo, eu não consigo distinguir o criador de abstrações do criador de construções. Muito bom. Ó, agora a gente chegou no momento que eu, particularmente, eu considero o mais divertido dessa conversa, que é quando a gente tenta ir para o futuro, né? Quando a gente tenta se desprender da realidade e pensar no futuro da escola sem limitações financeiras, sem limitações de vontades políticas. E eu te pergunto, nessa prospecção dos próximos 100 anos de Paulo Freire, como é que você visualiza a escola do futuro, a sua escola ideal? Olha, Edgar, primeira coisa, vamos olhar para talvez 3.000 anos de escola, né? Se a gente for ali para 300 antes de Cristo, a escola ocidental daquela época, a qual nós nos referimos, vez por outra, como sendo a escola clássica, né, dos gregos antigos, a escola de Platão e de Aristóteles, era uma escola de construção coletiva de conhecimento. Então, era uma escola baseada em 6 Cs, né, 6 letras Cs. Criação de conflito criativo para levar à construção de conhecimento coletivo. Então,
3 Cs na partida: criação de conflito criativo para levar à construção de conhecimento coletivo. Essa é a escola que a gente precisa. 2.300 anos a gente tinha a escola que a gente quer hoje. Mas o que foi que aconteceu nas transformações da escola que, de uma certa forma, perdeu a sua originalidade criativa e sua percepção questionadora de mundo e se transformou numa escola autoritária na Idade Média? A Idade Média, quando a gente colapsa todas as grandes civilizações ali do Mediterrâneo, né, já tinha colapsado o Egito antes, depois o Crescente Fértil, o Egito junto do Crescente Fértil, colapsa a Grécia e a Itália, né, e Roma, e você tem basicamente um certo espaço novo bárbaro, né, que a gente podia chamar de os novos bárbaros, tomam conta do espaço do berço da civilização ocidental ali no Mediterrâneo. Aí você vê o surgimento de uma força estruturadora desse espaço, que é a igreja. E a igreja estrutura o conhecimento sobre esse espaço ao redor das escolas monásticas. E a escola monástica tem um conjunto de livros padrão para serem obedecidos. Não é para serem entendidos ou para haver uma reflexão sobre o conhecimento que está lá. É um conhecimento de origem divina que tem que ser transmitido e obedecido. Essa é a escola monástica das filas de cadeiras na sala e de alguém literalmente rezando o que tem que acontecer. A universidade contemporânea, que a gente vê hoje no mundo ocidental e que foi copiada pelo mundo ocidental quase do mesmo jeito, é a universidade fundada em Fez, no Marrocos, que criou a noção de cátedra, de sala de aula, de currículo, diplomas e absolutamente tudo em 859. Então, é uma universidade fundada no norte da África, muito antes de qualquer outra coisa acontecer na Europa, por acaso, né? A gente costuma datar a fundação da universidade ocidental para a Universidade de Bolonha, em 1088, seguido depois por várias universidades em muitos outros países da Europa, ali entre 1100 e 1200, basicamente. Então, essa universidade foi fundada antes da pandemia de 1346. O que a gente tem que fazer, e eu estou falando de universidade, e Paulo Freire entendia muito bem isso, né, porque a universidade é a matriz de formação, de aprendizado, de educação, o que a gente queira contextualizar nesse nosso discurso aqui, dos professores de todos os outros níveis do sistema educacional. Então, se a gente olha para a universidade e vê o que ela está fazendo, a gente sabe o que é que vai acontecer depois no sistema educacional como um todo, desde o maternal até o ensino médio e a própria universidade. Então, a universidade ela é formadora desse sistema e ela é, ao mesmo tempo, potencialmente revolucionária, mas também, ao mesmo tempo, uma coisa que pode ser extremamente reacionária. Na hora que a universidade reage a qualquer tipo de mudança e quer manter um sistema que funciona bem ou mal nela há basicamente 1.200 anos, ela trava qualquer evolução do sistema como um todo, né? A universidade precisa sair da Idade Média, né? A universidade precisa passar a ser um centro de reflexão, de construção de conhecimento coletivo, de criação de conflitos criativos, de desafiar o mundo como ele existe agora, de questionar as estruturas teóricas e práticas do mundo que existe ao nosso redor. E ela precisa fazer isso como instituição. É claro, e eu não estou descartando isso, que na universidade existem núcleos, grupos, até centros inteiros, obviamente, além de professores, pesquisadores e cientistas como indivíduos, que questionam profundamente esse mundo ao nosso redor. Mas a vasta maioria das universidades globais como instituição está trabalhando para replicar o mundo exatamente como ele é e a educação como ele era nos mosteiros da Idade Média. Daí não vai sair nada. Pela primeira vez na história, mais da metade dos estudantes universitários da Inglaterra não acha que o custo de um diploma de curso superior é equivalente, pelo menos, ao benefício desse diploma, desse aprendizado. Então, não estão vendo mais por que se engajar num estudo de 3 a 6 anos
num curso na universidade. Isso é chocante, porque você não está falando da universidade no interior do Brasil. Você está falando da universidade, basicamente, num dos maiores e mais sofisticados centros de conhecimento do mundo. Essa mesma coisa vale para uma proporção significativa dos estudantes dos Estados Unidos e do resto da Europa. Então, nós temos um sistema em crise, porque, em boa parte, ele é baseado em currículos e não em competências e habilidades. Não é? Lá vem Paulo Freire de novo. Em boa parte, ele é baseado em diplomas e não em resultados. Boa parte do sistema universitário global hoje prepara você para fazer prova e não para ter as competências e habilidades necessárias para as profissões que são indicadas pelo curso que você está fazendo. E aí você tem esse mecanismo de reprodução que vem funcionando há séculos, que quer continuar funcionando do mesmo jeito por mais séculos. Agora ele é desafiado por quê? Por conteúdo no YouTube, por escolas maker, por ambiente de aprendizado, pela descertificação de profissões e cursos, né? Existe um movimento global em muitas áreas. Vocês dizem, não, peraí, eu não preciso contratar fulano porque ele é formado em X para ele trabalhar em X. Tem pessoas que eu posso avaliar no mercado e se elas souberem fazer isso, eu não quero saber que diplomas que elas têm. Então, quando você pega grandes instituições globais da área de tecnologia que começaram esse processo e estão servindo de farol para muitas outras áreas do mercado, o que interessa hoje numa instituição global ou de classe global, muitas delas inclusive no Porto Digital, de tecnologia, não é o que você é certificado de saber, é o que você sabe no contexto da aplicação prática daquele conhecimento teórico. Claro que você tem profissões e profissões que são regulamentadas e exigem certificados especiais, porque você pode ter um impacto direto de uma mal prática profissional. Aí a pergunta é, tem como a gente ter esse nível de competências e habilidades sem passar pela universidade? A gente tem que enfrentar essa pergunta. A gente é muito burocrático nesse negócio do conhecimento também, Edgar. A escola, em boa parte, ela é uma burocracia de certificação de conhecimento. E se eu passar na prova, pouco importa se eu tenho conhecimento ou não. O que acontece na prática? Os professores são devorados pelo sistema. Quando você entra numa universidade, e isso acontece com qualquer ser humano, em qualquer sistema, você começa a interpretar quais são as regras, qual é o sistema de incentivos para você progredir, para você evoluir como profissional naquele sistema. Então, quais são os incentivos que você tem para um professor na universidade, por exemplo? Não é uma verificação se o aluno dele aprendeu alguma coisa ou não. É quantos papers ele publicou nos últimos 5 anos. E aí você tem um conjunto de regras estabelecidos com graus, com notas. O Brasil é um dos únicos países do mundo onde paper de professor universitário tem nota. Se você publicou um paper nessa revista aqui, vale X. Se você publicou naquela outra ali, ali vale X mais 25%. E por aí vai. Então, o que as pessoas fazem quando terminam seus doutorados, por exemplo, e entram na universidade? Elas tentam descobrir dentro de que sistemas elas estão. Alguns, obviamente, rejeitam esse sistema e passam a questioná-lo estruturalmente o tempo todo. E o fazem com toda a razão do mundo. Outros, a vasta maioria, quase a totalidade, se adapta ao sistema e começa a viver dos benefícios que são oriundos dos incentivos desse sistema, que foram desenhados para uma certa direção. Nenhuma parte dos benefícios e dos incentivos do sistema universitário brasileiro está relacionada ao aprendizado dos alunos, se os alunos aprenderam ou não. Isso vale para todo o sistema estatal de ensino superior. Quando você vai para a iniciativa privada, aí o jogo muda. O jogo muda por quê? Porque o aluno que foi para a iniciativa privada, ele está pagando do bolso dele, não está sendo pago pelo imposto que a sociedade como um todo paga. Não é um negócio difuso que foi pago pelo orçamento da União, ou do Estado, ou do município. Quando eu pago do meu bolso, eu quero resultados. Eu estou comprando um resultado. Qual é o resultado que eu normalmente estou comprando no ambiente da educação privada? Se for ensino superior, eu estou comprando empregabilidade. Eu não estou comprando nota. Ou eu estou comprando mudança nas minhas competências e habilidades para evoluir na minha profissão. Se eu não conseguir fazer isso em função do curso de graduação, por exemplo, ou pós-graduação que eu estou fazendo, aquela solução que me venderam não resolveu o meu problema, eu não vou comprá-la de novo. Tem um mercado para isso. Eu acho que até tem agora na pandemia, e isso é uma coisa extremamente
interessante da gente analisar, o sistema de educação privado, superior pelo menos, ele deu um salto de percepção e entendimento de realidade e de melhoria de performance na pandemia que não foi acompanhado pelo sistema estatal. Eu acho que Paulo Freire iria querer discutir os porquês disso profundamente. Por que isso aconteceu? Se a sociedade como um todo, ela paga um grande contingente de pessoas em centenas de instituições para criar essas bases para o salto para o futuro, por que essa base do salto para o futuro não funcionou na pandemia? Por que ela entrou em crise, ficou em estado de choque, paralisada e fez pouquíssima coisa, seja da performance que ela tinha antes ou de performances novas que ela deveria ter criado? E, enquanto isso, o ambiente privado fez. Sim. Eu acho que Paulo Freire participaria com muita animação de discussões sobre isso. Eu queria saber se tu tem alguma curiosidade em relação a Paulo Freire que você tenha vivido ou ouvido falar e que queira compartilhar com a gente. Olha, eu acho que o sonho solidário e igualitário de Paulo Freire, do que eu ouvi e do que eu li de Paulo Freire, é que o sonho igualitário e solidário que leva ao sonho equitativo, oportunidades diferentes para quem tem capacidades, habilidades e possibilidades diferentes, ele não é possível sem liberdade. Perfeito. Que a gente tem que lutar pela liberdade. Não significa lutar pela irresponsabilidade. Toda liberdade vem com uma cota imensa de responsabilidade. Quando a gente tem a liberdade de fazer o que a gente quer, a gente tem que escolher estrategicamente o que fazer. Vale para pessoas, vale para sistemas, vale para absolutamente todas as instituições e organizações da sociedade. E ainda mais, a liberdade da gente fazer o que a gente quer, ela é contraposta pela liberdade das outras pessoas de não quererem ser alvo de certas manifestações da gente. Isso é a liberdade solidária, é a liberdade igualitária. Todos têm os mesmos direitos que nós temos e, consequentemente, nós não deveríamos nem tentar impor a nossa autoridade presuntiva sobre os outros. Para mim, isso é a principal lição de Paulo Freire e isso vale, Edgar, profundamente para a educação. O professor é, obviamente, a autoridade para um número muito grande de alunos, mas ele precisa criar o espírito da liberdade para todos os alunos dele e precisa transformá-los de alunos em aprendizes. Professores não deveriam ter alunos. Professores não deveriam ser autoridades. Professores deveriam ser facilitadores do processo de aprendizado, porque tem mais experiência nele. Mas também deveriam ser aprendizes. Perfeito. Silvio, valeu demais, mais uma vez, estar junto com a gente dessa experiência, nessa tentativa ousada de atender um desejo de Paulo Freire. Ele pedia para ser ressignificado e eu te agradeço muito por estar com a gente nessa brincadeira, nessa experiência. Beijo para tu, velho. Valeu demais, meu irmão. Grande prazer. Até a próxima.